A sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14. Quero apresentar aqui também a mulher mais bonita desse culto, irmã Rosa Almeida. Fique em pé aí, irmã Rosa. Glória a Deus. Aí, ó, essa princesa aí. Amém, podem sentar. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Aquelas fotos estão... Irmãos, antes de nós lermos aqui a palavra do Senhor, eu quero mostrar para aqueles que não me acompanham nas minhas redes sociais, pastor Ronaldo, Deus abençoe, meu amigo. Coloque aqui, por favor. Aqui foi um trabalho que fizemos agora na cidade de Arraias, Tocantins, com quase 48 vidas para o Senhor Jesus. Pode passar. Aí em Arraias, pode passar a próxima. Glória a Deus. Pode passar. Aqui eu estou atravessando para o Piauí, para ir pregar a palavra de Deus no Piauí. Pode passar. Aí já é no Piauí. Eu fui convidado para voltar, para ministrar para essas pessoas. Todas essas pessoas que os irmãos estão vendo aí, são filhos meus na fé, e o pastor me convidou para voltar no Piauí, para ir no batismo. E no batismo Jesus ainda salvou mais almas. Glória a Deus. Pode passar a próxima. Aleluia. Aqui é o grande congresso de missões na cidade de Ipaba, Minas Gerais, onde sempre também estou ministrando. Aqui é aqui no Goiás, pode passar. Cachoeira Escura, Minas Gerais, perto de Brumadinho. Cachoeira Escura, Minas Gerais, onde teve aquela tragédia. Pode passar. Glória a Deus. Pode passar. Aqui é Minas Gerais, não me lembro a cidade. Minas Gerais também. Minas, Santo Antônio do Descoberto, a maior cruzada evangelística de Santo Antônio do Descoberto, com quase 9.000 pessoas ali em frente à Igreja Católica. Aqui é na cidade de... aquela cidade que rompeu a primeira barreira lá em Minas. Mariana, pode passar. Aqui é Bahia, as fotos estão mudadas. Aqui é o grande congresso de missões em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Olha o tanto de alma aceitando Jesus em Teófilo Otoni, com mais de 10.000 pessoas no culto. Pode passar, glória a Deus. Isso, é muita foto para mostrar, né? Irmãos, Marcos capítulo 1, versículo 14. Vamos ler nesta noite para meditação da obra de Deus. Sempre por onde eu estou viajando, fazendo a obra de Deus, eu estou comunicando a minha liderança. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia e pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, seguiram. E passando dali mais um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Curve a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar por essa palavra nesta noite que o Senhor ministrou ao meu coração. Venha, ó Deus, falar conosco de uma forma simples e objetiva, não só com os que estão aqui, mas aqueles milhares e milhares que nos acompanham e que vão assistir esse culto depois. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar de uma forma especial, pois o poder, a honra e a glória é tua, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu amo pregar em trabalho de missões. Por quê? Porque é o trabalho que eu faço, é o trabalho que eu respiro, é o trabalho que desde o dia em que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, que eu tenho feito pelo mundo afora. Eu estava comentando ali com a Rosa, que às vezes, ela 2, 3 horas da manhã dormindo, eu ligava, parava no posto de gasolina e perguntava: eu posso deixar aquela correntinha sua de ouro que está no meu braço aqui? Ela dizia: pode. Por quê? Porque quem me conhece sabe que eu nunca na minha vida subi em um púlpito de uma igreja negociando
a pregação da palavra de Deus. Quando as pessoas me ligam, nem perguntam se eu sou crente, se eu carrego uma carta de recomendação. A primeira coisa que elas me perguntam é: quanto é que o senhor cobra para vir pregar aqui? E eu digo, meu cachê é um cachê muito alto. É uma igreja cheia de almas para aceitar a Cristo como Salvador. E assim nós temos feito esse trabalho, muitas vezes atendido igrejas que não têm a mínima condição de levar um cantor, de levar um pregador. E essas pessoas me ligam, e eu vou para o joelho, entro em contato com algumas pessoas que têm condições financeiras, e digo, olha, eu preciso ir na Bahia, no Piauí, em Minas Gerais, no Goiás, atender alguns irmãos que não têm nem condição de mandar gasolina. Será que você pode contribuir? E essas pessoas com um coração missionário me ajudam a chegar a esses lugares. E a coisa mais interessante é que quando a gente chega nesses lugares, muitas vezes lugares onde a gente pensa que não vai sair nada. É onde nós que fazemos a obra missionária, aprendemos com Deus que Jesus é especialista em abrir rochas. Uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido com o Senhor é que Ele nunca, jamais vai desamparar alguém que ama uma alma. Alguém que tem amor pela uma vida que pertence ao Senhor. Nós olhamos aqui na leitura do Evangelho que o Senhor Jesus, Ele precisou de homens do seu lado. Precisou de pessoas que não eram capacitadas para aquela obra. Mas ao decorrer do tempo, Jesus, através do seu amor, do seu ensinamento, da sua misericórdia, como um grande líder que foi e que é, ensinou seus discípulos como se deve ganhar uma alma. Meus irmãos, eu pergunto, quantas daquelas quase 400 pessoas que morreram em Brumadinho foram para o céu? Quantas pessoas têm morrido todos os dias? E muitas vezes elas não estão tão longe da gente. Muitas vezes é aquela pessoa que anda no ônibus com você, que estuda do seu lado na faculdade, que mora do lado da sua casa, nos fundos da sua casa. E muitas vezes nós nos esquecemos qual é o nosso verdadeiro objetivo como crentes nesta terra. Fazer missões não é falar mal da vida do próximo. Fazer missões não é julgar as pessoas. Fazer missões não é andar com pedras dentro do bolso, esperando uma oportunidade para jogar ou terminar de matar alguém que já está morrendo. Mas fazer missões, em primeiro lugar, é mostrar para quem está sofrendo que ainda existe uma solução. Ainda existe uma saída, ainda existe uma porta, ainda existe um escape, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O que te trouxe aqui nesse culto hoje, o que tocou no seu coração nesta noite, para que você estivesse aqui. Meu irmão, falar em missões é mexer com o coração de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é apaixonado por almas. Falar em missões é nos lembrarmos do que Jesus Cristo passou por causa dos nossos pecados. É nos lembrar daquilo que o profeta Isaías profetizou muitos anos antes do nascimento do Filho de Deus. Falar em missões é ver Jesus lá no céu renunciar todo o seu poder e glória e nascer numa manjedoura neste mundo, num lugar pobre e humilde, onde todas as portas se fecharam para ele nascer. Falar em missões é acompanhar o ministério do Senhor Jesus até os 33 anos de idade e ver a obra maravilhosa que ele fez na vida de pessoas famintas e doentes, endemoniadas, pessoas que não tinham nenhuma chance de vida. Ao encontrar-se com o Senhor Jesus, essas pessoas se encontraram com aquele que é a obra missionária em pessoa. Amém, queridos? Foi assim que Jesus me encontrou. Há 20 anos atrás, quando eu era um padre da Igreja Católica.
tinha bons carros para andar. Eu era padre da ordem salesiana, a maior ordem de padres do Brasil. Em qualquer lugar do mundo que você chegar, tem uma faculdade salesiana. Aqui em Brasília, a maior universidade particular é dos padres salesianos, a Universidade Católica do Pistão Sul. São dono dos melhores e maiores colégios do mundo, os colégios Dom Bosco. Fui formado em filosofia e pedagogia na PUC de Belo Horizonte, depois de quase 8 anos estudando, e em teologia no seminário Bom Pastor da Ordem Salesiana em Contagem. Eu me lembro daquelas irmãzinhas da pastoral carcerária, aquelas senhoras que muitos crentes têm que aprender com elas. Às vezes nós falamos muito mal de pessoas por aí, por serem de outras religiões, mas não temos a capacidade de fazer o que elas fazem. Um dia desse eu estava pensando, Senhor, já pensou se o teu povo contribuísse com a tua obra como os espíritas contribuem? Já pensou, meu Deus, se a fidelidade de um crente muitas vezes fosse como a fidelidade de um católico praticante? Quantas vezes eu chegava bêbado de uma missa, fedendo a cachaça, ninguém falava mal de mim. Havia um respeito pelo padre, havia um carinho pelo padre, mas hoje, no nosso meio, às vezes, é o contrário. Tem pessoas que vêm para a igreja para gravar alguma coisa, para ver se o pastor vem com o mesmo terno, o mesmo sapato, a mesma gravata, mas ele não tem coragem de meter a mão no bolso e doar uma gravata, um terno, um sapato para o pastor da igreja. Isso também é fazer missões. Tirar o escorpião do bolso, tirar a serpente venenosa do bolso, e entender que a obra de Deus, ela precisa da ajuda do crente. E se o crente não ajudar, não se preocupe, Deus vai fazer recursos sair de outro lugar. Sabe por quê? Porque Ele ainda é especialista em mandar corvos, urubu, seja o que for, para abençoar a obra dEle. Almas são a paixão de Deus. Missões é o tema mais empolgante que nós achamos na palavra do Senhor Jesus. Quem faz missões vê Deus tirar água da rocha sempre. Deus é um Deus missionário. Em Gênesis capítulo 6, Ele chama Noé. Deus poderia destruir aquele povo, um povo adúltero, idólatra e rebelde, e hoje está pior do que aqueles tempos. Mas o mesmo Deus que enviou Noé, enviou Daniel Berg e Gunnar Wingre aqui também, jovens que saíram da Suécia para os Estados Unidos, e que no dia 5 de novembro de 1910, embarcaram numa terceira classe, num navio chamado Clemente, com $90 no bolso, e chegaram num país, numa cidade, no Vero Peso, em Belém, sem conhecer a língua, sem saber onde ia comer, aonde ia dormir, foram perseguidos e caluniados. Mas quando Deus manda, Deus se garante. Quando Deus diz vai, você vai. Quando Deus diz contribua, meta a mão no bolso e contribua, porque é o Deus dos exércitos, dono do ouro e da prata, que está mandando você fazer. Queridos, a obra missionária, ela sempre vai contar com homens do coração bom. Homens do coração bom. Ao mesmo tempo que Noé construía aquele barco, Noé falava do arrependimento às pessoas, de um Deus que poderia mudar a história daquelas pessoas. E é o que nós temos feito hoje, como alguns crentes têm feito hoje. Do nosso lado aí fora estão atropelando-se pessoas que estão morrendo e precisando apenas de uma palavra, Jesus te ama. Eu me lembro que quando eu estava no Hospital São Lucas e São Rafael, em Salvador, na Bahia, morrendo com um câncer no meu pulmão, uma senhora crente, humilde. Outra coisa, Deus, Ele conta com pessoas humildes para fazer a sua obra. Tem gente que diz assim, mas eu sou muito ocupado para evangelizar. Eu sou muito ocupado para fazer a obra de Deus. Pois saia daqui hoje sabendo que Deus não precisa de pessoas desocupadas na sua obra.
Se você olhar a história desses homens e mulheres que fizeram a diferença pregando a palavra de Deus, eram pessoas ocupadas. Gedeão era ocupado. Abraão tinha uma família. Moisés, ele ia ser rei do Egito. É com você que Deus quer usar. É você que Deus quer fazer uma parceria para povoar o céu. Você é uma ovelha que tem que gerar ovelhas para o reino de Deus, amém? Noé, mesmo sabendo do que iria acontecer, sabendo de uma nação corrompida e pervertida, de um anúncio que Deus havia colocado no seu coração, mesmo assim ele tirava um tempo para falar do amor de Deus àquelas pessoas. Milhões de pessoas estão morrendo todos os dias, indo para o inferno. A natureza está pregando no nosso lugar. A natureza está fazendo a obra missionária no lugar de muitos crentes, que tem carro dentro de casa, mas não vem para o culto, que tem condições financeiramente, mas não tem amor de abençoar uma obra missionária, não tem amor de contribuir com o missionário que vai para o campo. Quando a natureza se revolta, e ela mata, e ela destrói, como tem acontecido, não estou falando só aqui no Brasil. Quantas almas perecem sem Jesus? Quantas pessoas morrem sem Jesus todos os dias? E nós temos feito o que como igreja? Será que é só quem tem uma carteira, uma credencial da CONAMAD, ou de qualquer outra convenção, ou denominação filantrópica religiosa, que está apto a fazer a obra de Deus? Será que eu preciso ter autorização do meu pastor para pregar? Jesus já me autorizou a pregar. Ele já me autorizou a ganhar almas para o seu reino. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, em todo lugar, em todo tempo, pregai o evangelho do reino de Deus. É um privilégio. Quando você, como crente, abre a sua boca para falar de Jesus para alguém, é o reino de Deus que está sendo representado, não importa as circunstâncias. Lá em 2 Reis, capítulo 1, ou é capítulo 2, nós encontramos uma menina cativa. Tem gente que diz que ela era secretária do lar, coisíssima nenhuma, ela era escrava. Ela foi levada como escrava. E ela era serva da mulher do general Naamã. Todos os dias ela via aquele general, um homem de guerra, de batalha, que destruiu o exército inteiro, inclusive o de Israel. Chegava lá, tirando as suas armaduras, um camarada cheio de lepra, um homem de batalha, mas que carregava algo com ele, que nada nesse mundo seria capaz de curar. E aquela garota, todos os dias observava aquilo. Mas um dia, o Espírito de Deus, que também quer entrar na vida de muito crente, e fazer de você um anunciador de um Deus vivo e poderoso, entrou naquela garota e ela disse para a senhora dela: minha senhora, se o meu Senhor fosse na minha terra, ele ia ver que lá tem um homem de Deus, ele seria curado da sua lepra. É o que está faltando acontecer nos dias atuais. Ela poderia ser morta em falar de um Deus que não era o Deus daquela nação, mas a sua fome, a sua confiança, a sede que ela tinha e a certeza do Deus que ela servia, mesmo sendo escrava, ultrapassou as barreiras. E ela não teve medo de pregar para Naamã. E se você acompanhar a história, você vai ver que Naamã se converteu ao Senhor. Ele se tornou um crente ao Senhor. E às vezes nós temos medo de pregar o evangelho. Se eu pregar para o meu patrão, vou ser mandado embora, porque ele é muito religioso de outra denominação. É melhor você ir embora e a alma dele ir para o céu depois. Não vou pregar para minha avó, porque tem 90 anos de idade. Está lá os ídolos na casa dela, e se eu falar de Jesus para ela, ela vai dar um infarto e vai morrer. Às vezes é mais fácil falar mal da vida de alguém
do que pregar dentro de casa. Às vezes é mais fácil criticar, condenar, julgar uma pessoa sem conhecer a verdadeira história dela, do que abrir a boca e pedir a Deus que dê aquela mesma coragem que deu aquela menina cativa e falar de Jesus para alguém, seja aonde for. Eu tenho certeza absoluta que José falava do Deus da vida dele naquela prisão. Não tenho dúvida disso. Algumas pessoas, Deus trouxe através do amor, do chamado, como foi com seus discípulos. E outras pessoas, Deus foi cara a cara, frente a frente, olho a olho e testa a testa. Se Deus tem um chamado na sua vida, você que está aqui hoje ainda não entendeu que a obra de Deus precisa de você, Ele vai fazer contigo como fez com Paulo, vai te derrubar no chão. O chamado de Saulo não era para matar crente. O chamado de Saulo não era para destruir igrejas, tomar propriedade do povo de Deus. O chamado de Saulo era para ser pregador da verdade, missionário. E ele morreu fazendo aquilo que ele mais gostava. Às vezes, Deus tem que dar um choque, para que a pessoa entenda que tudo que você tem não é seu. Nada que você tem lhe pertence, querido. Nada. Tudo é dele. A roupa que você está vestido é dele. O carro que está ali fora é dele. Seus filhos são dele, sua esposa é dele, seu marido é dele, o seu emprego é dele, o seu salário é dele. Tudo é dele. Então invista na obra dele. Seja um missionário contribuindo com aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. No Novo Testamento, Jesus é o grande exemplo de missões em todos os evangelhos. Jesus faz menção da obra missionária, da obra da igreja. E nós temos feito o quê? Qual é o tipo de missões que nós temos feito para Deus? Em Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus está orando e pedindo ao Senhor que mande ceifeiros. E eu pergunto, os ceifeiros são de onde? De fora ou de dentro? Os ceifeiros é daqui de dentro. Jesus está voltando. Jesus está às portas. O diabo está desesperado, sabendo que o tempo dele chegou ao fim. Não tardará. E o Senhor vai vir buscar a sua igreja eleita e comprada naquele Calvário. E o diabo sabe disso. Por isso ele está investindo, matando pessoas, matando vidas. É na prostituição, é nas drogas, é na cocaína, é na overdose. Agora mesmo a gente viu 10 adolescentes. Eu chorei muito porque sou pai. Quantos daqueles foram para o céu? Agora mesmo deu um frio nos Estados Unidos que matou não sei quantas pessoas. Quantas delas foram para o céu? Deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui nesta noite. Guarde isso aqui no seu coração. A igreja que não faz a obra de Deus, a igreja que não tem um espírito missionário, ela é uma igreja falida. Vou dizer de novo. A igreja que não investe na obra missionária, o inferno não respeita ela. Se você der uma volta na Europa, grandes templos estão fechados. Viraram boates gays, viraram supermercados. Por quê? Porque se esqueceram qual é a verdadeira identidade da igreja do Senhor Jesus nessa terra. Ganhar almas para o reino de Deus. Ocupar o seu tempo do evangelismo, mostrando o plano de salvação que Deus tem na vida da pessoa que está morrendo do seu lado. Venha ser um ceifeiro na obra de Deus. Deus está te chamando nesta noite para que você venha ser um colaborador da sua
obra. Amém? Em Marcos capítulo 14, Jesus está no meio de uma grande multidão faminta. E alguém diz a ele: mestre, mande esta multidão ir embora comprar pão para comer. Jesus mandou a multidão embora? Não. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: dê vocês mesmo a esta multidão o que comer. Deus está falando do pão espiritual aqui nesta noite. A multidão aí fora está faminta. Você chega perto de alguém, quando você abre a boca para falar de Jesus, a pessoa começa a chorar, a entrar no desespero tremendo. Eu me lembro, como se fosse hoje, do tempo do pastor Divino Gonçalves aqui. Tinha uma equipe de obreiros que ficava ali na porta daquele cemitério, distribuindo panfletos para as pessoas. E muitas daquelas pessoas que iam enterrar os seus entes queridos, quando saía dali de dentro, entrava aqui na igreja para receber a oração. E a maioria dessas pessoas aceitavam a Jesus Cristo como Salvador. Muitas delas tinham até uma carta para tirar a própria vida depois que enterravam o pai e a mãe, e entregavam as suas vidas a Jesus. Isso também é fazer missão, irmão. O nosso tempo para Deus é fazer missão. Deus está dizendo: a multidão está faminta e você tem o pão. Qual é o pão que você tem? A palavra de Deus nas suas mãos. Abra a palavra de Deus, carregue a palavra de Deus com você. Sabe quem foi que me ganhou para Jesus? Foi um garoto de 12 anos de idade. Quem já ouviu meu testemunho sabe, eu era um homem que eu odiava crente. Eu detestava crente, eu tinha raiva, nojo de crente. No seminário foi me ensinado que os protestantes de qualquer igreja, a não ser a católica, eram hereges, que não acreditavam em Maria, que está morta e sepultada. Mas nesta noite nós estamos falando de Jesus que está vivo e que reina para sempre. Aleluia! E um dia na sala de aula, chegando no colégio lá em Várzea Grande, no Mato Grosso, um colégio agrícola no meio do mato, onde eu pensava que eu nunca ia encontrar um crente na minha vida. Quando os meus alunos vão entrando, me abraçando, me dando uma maçã, uma goiaba, uma coisa, que eu dei aula de filosofia durante muito tempo. Aquele garoto chega na minha frente, joga a mochila no meio do peito. Eu sabia que ele era diferente, porque o seu penteado era diferente, o seu semblante era diferente, o seu andar era diferente, as suas roupas eram diferentes. E quando ele abriu a mochila, ele tirou uma Bíblia, tirou um panfletinho, entregou nas minhas mãos, olhou para mim, sem medo, e disse: medite nesse folheto, padre, Jesus te ama, e Ele tem um plano de salvação na sua vida. Entenda uma coisa: quando você abre a boca para falar de Jesus para alguém, você está sendo uma grande autoridade, que os demônios têm que te respeitar. E aquele garoto, ele me cativou. Ele se tornou meu melhor amigo. Ele não tinha vergonha de pregar para mim, nem de pregar para os amigos. Na hora do intervalo da escola, das aulas, o Daniel pegava a bíbliazinha dele e ia falar de Jesus para os amigos. Na quadra de esporte. Daniel não ia paquerar as meninas, Daniel ia falar de Jesus para elas. Quantas pessoas da sua escola Daniel não ganhou para Jesus? E um dia o inimigo veio com uma força feroz sobre a minha vida, e eu estava planejando até mesmo tirar a minha própria vida. E eu cheguei naquela escola triste, abatido, deprimido, e ele era meu amigo, é meu amigo ainda. Ele chegou perto de mim e disse: professor, não vai nada bem contigo, né? Eu disse: por quê? Eu disse para ele: ó, Daniel, hoje não me venha falar de Jesus. Ele falou: por quê, professor?
Eu estava sentado, o Daniel ficou de cócoras na minha frente, olhou dentro dos meus olhos e disse: professor, por que eu não posso falar? Porque eu sou um lixo, rapaz. Jesus não quer nada com um camarada igual a mim. Quantas almas não estão no inferno por causa dos meus ensinamentos quando eu era padre, conhecedor da verdade e pregava a tradição mentirosa. Eu sou um lixo. E as lágrimas desciam na minha face. Aquele garoto, com pouca idade, colocou a mão no meu ombro, olhou dentro dos meus olhos e disse: professor, deixa eu te dizer uma coisa que o senhor não sabe. Eu disse: o que, Daniel? Jesus Cristo é o maior reciclador de lixo humano que existe na terra. Então, se você quer pregar a palavra, não te preocupa com o que você vai pregar. Deixa que o Espírito de Deus faça através de você. E Ele vai fazer através de você. A multidão está faminta. Estamos vivendo os últimos tempos nesta terra. Estamos vivendo a última geração desta igreja. Só você acompanhar o que o apóstolo Paulo diz, e você vai entender o que está acontecendo na atualidade, que Jesus está às portas. E nós não temos que nos preocupar só conosco, com o nosso bem-estar, com a nossa carteira, com a nossa casa, com a nossa família. Nós, como crentes nascidos em Cristo, temos a obrigação de nos preocuparmos também com as almas que estão perecendo no mundo sem Jesus. Dê o pão para as pessoas. Dê o pão para as pessoas. A multidão está faminta. Não mande embora. O que Jesus está dizendo na atualidade é: você tem o pão, a palavra, o mundo tem fome. Leve o pão, a palavra da transformação, da cura, da libertação. Os hospitais estão cheios de pessoas morrendo sem Jesus. As penitenciárias estão cheias de pessoas morrendo sem Jesus. Eu fiquei feliz que um dia desse tem uma churrascaria ali perto de casa. Só não fiquei mais feliz que o pastor Davi não pagou para mim, mas na próxima, né, pastor Davi? Encontrei o pastor Davi lá com a esposa dele no manto daquele, e eles me disseram que estava vindo de um evangelismo na penitenciária, né, pastor Davi? Que muitos fossem como o senhor. Você sabia que 90% das pessoas que estão nos presídios são filhos de crente? Quando você entra lá para pregar, para falar de Jesus para alguém, elas chegam perto de você e falam: olha, minha mãe é crente, é por isso que ainda está vivo, porque tem uma mãe que ora, que intercede, que chora na presença de Deus. Orar e interceder também é fazer missões. Em Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus disse: em meu nome preguem o arrependimento a todas as nações. É no nome de Jesus que o milagre tem que acontecer. É no nome de Jesus que você vai abrir a sua boca e Deus vai te usar como instrumento poderoso. Não se preocupe com o que você vai dizer, com o que você vai falar. Apenas queira ser um canal para Deus operar através da sua vida. Para me orar por você, quando eu estava desenganado pelos médicos lá em Salvador, quando a medicina me deu 4 meses de vida, eu tenho nos meus DVDs fotografias minhas antes e depois, com 35 quilos, sem um fiapo de cabelo no meu corpo. Uma senhora vizinha do hospital, da Assembleia de Deus do pastor Juarez, Deus me revelou para ela. O Espírito de Deus, ele anda faminto atrás de crente para revelar quem está morrendo ou sofrendo do seu lado. Mas muitas vezes ele não encontra a liberdade que ele precisa dentro do nosso coração. Como é que o Espírito de Deus vai trabalhar no coração de um crente linguarudo, julgador, juiz? Como é que o crente de Deus vai trabalhar na vida de um crente que vai na delegacia da parte do seu irmão em vez de orar por ele? Vai no tribunal de justiça levantar um processo contra o seu irmão, em vez de orar por ele? Deus nunca vai trabalhar através da vida de pessoas assim. Eu passei por uma peleja agora, uns 3 anos atrás,
que eu fui julgado e condenado por muitos, antes que a justiça batesse o martelo. E eu fui absolvido. Estou aí para ganhar uma indenização de quase 300 mil reais, pastor Gilson, já falei para ele. Nós temos, irmãos, que nos preocupar com o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser a prioridade na vida de um crente verdadeiro que teve um encontro de vida com Jesus. Eu tenho certeza que aquela mulher prostituta de João 8 virou pregadora do Evangelho. Eu tenho certeza. Porque é impossível alguém ter um encontro de vida, de libertação, de transformação com o Senhor Jesus, e ela não ter aquela sede de levar o que ela encontrou a outras pessoas. E aquela senhora chegou no hospital onde eu estava, humilde, simples, uma irmã do ciclo de oração, perguntou se eu acreditava que Jesus poderia me curar. Eu disse que sim, e ela orou por mim, e no outro dia eu estava completamente sem as dores. Os médicos fizeram uma bateria de exames comigo, e no meus novos exames veio comprovado que eu estava completamente curado, como estou aqui nesta noite. Esse é o Deus que faz missões. Ele só quer te usar. Seja um canal de Deus, seja um agente de Deus, seja uma missionária, um missionário de Deus. Ele não quer saber a tua cor, a tua idade, se você é rico ou pobre, se mora de aluguel ou numa mansão. O que Jesus quer é saber se você, como aqueles discípulos, quer ser discípulo dele também, e quer dar a sua vida pela obra de Deus. E para encerrar, quero lhe dizer: fazer a obra de Deus é também contribuir. Eu passei um tempo ajudando um pastor aqui do campo a pagar um ônibus. A metade dos meus DVDs, das ofertas que eu ganhava, eu ia lá na casa dele e passava para ele. O tesoureiro antigo aqui sabe de que eu estou falando. Pastor Eudes sabe de que eu estou falando. E esse ano, desde dezembro do ano passado, o meu dízimo, do que eu ganho, do que eu vendo, eu entrego aqui na secretaria. Porque eu sei para onde vai. Eu sei que missionários, pessoas precisam da minha ajuda. E vou lhe dizer uma coisa aqui para me encerrar. Presta atenção. Quer saber qual é o segredo de se ser abençoado? Quer saber qual é o segredo de você ser uma pessoa abençoada na terra? É você ser abençoador. É antes de você querer receber, você dá. É antes de você querer receber, você se entregar, se doar, se ofertar para Deus, para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você, meu irmão católico, que entrou aqui hoje, ou quem sabe alguém que está aqui hoje e já foi crente e encontra-se agora nesse momento afastado. Deus, ele tem uma preocupação muito grande com a sua vida. Deus tem uma preocupação muito grande com a sua alma. Por isso o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. Hoje eu passei a manhã todinha fazendo a divulgação aqui debaixo de um temporal, mas acreditando que mesmo aqueles que não chegassem aqui, mas que estavam ouvindo aquele som, e as pessoas saíam na porta, na janela, para ouvir, para perguntar. O que Jesus quer fazer na noite deste dia aqui é perdoar os seus pecados. Você que entrou aqui hoje, o céu também é para você, o perdão de Deus é para você, o sangue de Jesus é para te limpar e te purificar de todo o pecado e de toda a iniquidade. Deus nesta noite quer escrever o seu nome no céu, no livro da vida, mas só depende de você. Ele diz: eu estou na porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, o ser humano só tem um lado do coração que abre, é o lado de dentro. Você abre e Jesus entra. E se ele entrar, eu garanto para você que entrou aqui hoje, que a sua vida será completamente mudada pelo poder de Deus. E eu quero perguntar: tem alguém aqui que quer receber uma oração?
dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus. A senhora, venha na frente em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Venha na frente, eu quero orar por você nesta noite. Venha. Quem te trouxe hoje aqui foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo hoje, quem quer mudar a sua vida e a sua história, do jeito que você entrou aqui hoje, o que importa é a forma que você vai sair. Tem alguém? Vem aqui entregar a sua alma. Você que está afastado e que hoje gostaria de se reconciliar, de entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente agora. Eu quero orar por você nesta noite. Deus vai abençoar a sua vida, perdoar os seus pecados. Eu sei que ainda tem pessoas aí. Convida, irmão, a pessoa que está do seu lado agora. Venha, Jesus te ama. Foi por você que Ele morreu naquela cruz, e foi por você que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Tem mais alguém? Venha, eu vou dar 1 minuto para você vir, já vou passar o microfone para o nosso pastor. Venha aqui, venha receber uma oração. Não é uma oração qualquer, é uma oração de cura, uma oração de transformação, de poder, uma oração de mudança sobre a sua vida aqui nesta noite. Venha em nome de Jesus. Venha, eu quero orar por você agora. Venha. Amanhã poderá ser muito tarde para o que Deus quer fazer na sua vida agora, nesse momento, o que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero aqui chamar o pastor Gilson. Antes de passar para ele, eu quero dizer para os irmãos, pastor, que eu sou missionário e dependo dos meus materiais. Eu vou estar aqui fora com os meus materiais, DVDs do meu testemunho, pregações sobre idolatria, a origem da idolatria, desenhos infantis e tantos outros. Se Deus tocar no seu coração missionário nesta noite, passe aqui do lado e me abençoe comprando meu material. É só R$10. Diz que profeta não tem honra na sua casa. É mentira, porque aqui eu já fui muito honrado e acredito que você nessa noite. Deus abençoe os irmãos. Pastor Gilson orando por vocês que estão aqui e com o restante do culto. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.